Olá, governadores. Simão Pontes, do seu canal Governando sobre o Medo. Amigos, o título desse vídeo, como vocês podem ver na descrição abaixo, é Não Vença o Medo, Transcenda. E você pode ficar se questionando, mas todo mundo fica falando, vença o medo, vença o medo, vença o medo precisa ser vencido. Na verdade, quando você fala de vencer, você está sempre falando de vitoriosos e derrotados. Porém, você vence hoje aquele adversário, amanhã aquele adversário te vence e fica nessa briga de cão e gato. Você vence o medo por um tempo, daqui a pouco ele retorna, daí a pouco ele vence você e fica nessa guerra sem fim, você lutando contra o medo. Quando na verdade o que nós precisamos é transcender, ou seja, mudarmos a nossa frequência, irmos além, viajarmos sobre as nuvens. Lembra quando você era criança que você tinha medo de fantasma? Num determinado momento da sua vida, depois que você teve o amadurecimento necessário, aquele medo simplesmente sumiu. Você já não precisava mais dormir de luz acesa, você já não precisava mais ficar preocupado se você via um vulto, porque você já não estava mais lutando contra o medo. Você, naquele momento de maturidade, você transcendeu o medo. Então não existia mais luta, não existia mais esforço. Você simplesmente transcendeu. E é isso que nós precisamos fazer com relação aos nossos medos. Não estou falando aqui de medo básico de sobrevivência, medo de fogo, medo de altura. Nós estamos falando daqueles medos que nos assombram no dia a dia, tipo, será que eu vou ficar pobre? Será que eu vou envelhecer e não vai ter ninguém para cuidar de mim? Será que, porque minha família toda teve um determinado tipo de problema de saúde, eu também vou ter na minha velhice? Será que, enfim, será, e medo, e você brigando contra aquele medo. Então precisamos vencê-lo? Não, precisamos transcendê-lo. Ok, e aí você que está aí do outro lado disse, ok, Simão, concordei, tem que transcender o medo e não ficar nessa luta de perde e ganha ad eterno. Mas como é que eu faço para transcender? Na verdade, você começa, vamos dizer assim, usando metodologia, mas na verdade, no fundo, não existe método. Não existe uma receita de bolo. Do mesmo jeito que não existiu uma receita de bolo quando você era criança e tinha medo de fantasma, e quando você se tornou adolescente ou um jovem adulto, aquilo simplesmente, sem nenhuma técnica, sem nenhuma terapia, você transcendeu, porque você amadureceu. Então eu tenho que dar tempo? Não, porque nós estamos aqui falando para um público adulto, então eu não estou precisando de um tempo, necessariamente um tempo linear para amadurecer. Eu estou precisando viver um tempo fora do tempo e literalmente expandir. Então esses medos que nós temos e que nós vivemos praticamente diariamente nos assombrando, nós precisamos olhar para ele e não dar significação e não nos identificarmos com ele. Porque quando eu me identifico com aquilo, aquilo passa a ser eu, fazer parte de mim. E aí, como é uma coisa, entre aspas, mal, vira meu inimigo, meu adversário. E aí eu entro em uma luta eterna. Então, esse transcender é uma expansão, literalmente, de consciência. Onde você pode começar, primeiro, olhando para aquele, entre aspas, medo e sabendo que aquilo não é seu. Porque você é um ser completo, é um ser que tem um DNA divino e que o medo não faz parte. É como se fosse o fantasma que você tinha medo quando você era criança. Esse é o princípio para que a gente possa transcender o medo. Leva algum tempo, como pode ser assim, instantâneo. Então, o melhor mesmo é você não ter método, mas você ter consciência.
Ou seja, trazer a luz da consciência para aquela situação. É como tipo, você entra numa sala escura. Qual é a melhor maneira de iluminar aquilo tudo? É ficar gritando? Não. Põe o dedo no interruptor e acende a luz. E toda aquela escuridão é dissipada. Então, quando você traz luz para a tua consciência, ou traz aquela situação para a tua consciência, não o teu intelecto, não a tua mente, mas a tua consciência, né? O teu, vamos chamar assim, o teu eu superior, o teu eu divino, então tudo vai se clareando e você transcende as coisas. E só assim a gente consegue vitórias que realmente são consistentes. Você para de ficar naquele cansaço, naquele desgaste, se exaurindo fisicamente e emocionalmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal se não for inscrito ainda, compartilhem para que outras pessoas também possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.